Olá, pessoal, tudo bem? Vamos chegando aqui para nossa live de hoje, né? Vamos convidar muitas pessoas para participar com a gente. Vamos lá, então, convidando. Sejam todos bem-vindos a essa live nossa hoje aqui. Nós vamos falar hoje com a fonoaudióloga Ana Paula. E a Ana Paula hoje vai trazer para a gente muitos comentários, né? Muitas coisas ricas para que a gente possa então compartilhar aqui com vocês e também para que a gente possa nos ajudar a aprender mais uns com os outros, nos alicerçar, né? Nesse momento que nós estamos aí precisando de tanto apoio, de uma rede de apoio para que a gente possa ficar bem, para que a gente possa, graças a Deus, né, esse momento pandêmico está terminando, então isso é maravilhoso. E uma coisa muito importante, né, pessoal? Falar sobre a fala da criança. Muitas das vezes, né, a gente não entende muito bem o que os nossos filhos falam. Porém, como somos nós que estamos com eles o tempo todo, então ocasiona que a gente já consegue identificar, mesmo ele falando errado, o que é que ele está dizendo, né? Naquela frase, naqueles momentos. Então, isso é de grande valia, né? Quando procurar ajuda, quando saber que a gente precisa procurar uma ajuda. E se a gente precisa procurar uma ajuda, como que deve ser? Quem que a gente deve procurar primeiro? Como que deve ser todo esse processo para que meu filho, né, fale tranquilamente, que eu possa realmente ajudar nesse contexto de fala da criança. E aí a gente tem assim, né, várias pessoas que têm procurado saber como que está funcionando tudo, para que possa ocorrer de uma forma mais tranquila. E hoje, então, mediante a essas perguntinhas que eu venho recebendo aqui na minha página, no meu direct, então eu resolvi chamar, né, essa super profissional para fazer um bate-papo, então, com a gente hoje. Então, é a Ana Paula, fonoaudióloga, ela é doutoranda também no processo de fonoaudiologia, ela vai se apresentar para a gente, vai explicar aqui para todos nós agora como que é o trabalho dela e vai se apresentar também, tá bom? Então, convide aí neste aviãozinho quem você quiser convidar, tá bom? Para participar da live. Se você conhece alguma mamãe, alguma pessoa que tem uma criança e que tem dificuldade na fala, então manda aí o aviãozinho para ela, para que ela possa vir participar com a gente, tirar as dúvidas, que é muito importante também, né? Caso alguém queira fazer alguma pergunta. E se você também que está aqui presente com a gente tem alguma dúvida, pode colocar aqui para nós, pode fazer seu comentário, tá bom, pessoal? Aqui é um bate-papo, é uma troca. Então vamos lá? Vou convidar a Anne agora. Ela está entrando para se apresentar para nós, para que a gente comece a nossa conversa. E sejam todos muito bem-vindos. Tá bom, pessoal? Tá entrando. Boa noite. Oi, tudo bem, Ana Paula? Tudo e Tudo e você? você? Também tô bem, graças a Deus, E tudo o ótimo. som tá O som com tá eco. com eco. Tá com eco? Então vamos para o fone. Deixa eu colocar o meu para ver se melhora. Isso. Pessoal, quem estiver nos ouvindo, me diz aí se o som melhorou um pouquinho. Oi, tia Vamos ver. Bia, tudo bem? Parece que melhorou, né? Pelo menos para mim, acho que melhorou, né? Para mim também tá ótimo. Para mim não tava dando eco. Ah, tá. Então era só para mim mesmo. O som está com eco. Bom, você Tá, tem um fone ainda aí, tá? Ana? Tá. Não.
Mas espera aí, se vocês esperarem um pouquinho, eu posso procurar. Peraí, não pensei no fone. Só um minuto. Pessoal, então enquanto a Ana... Ah, ficou bom. Estão dizendo que ficou bom. Tá bom o som, meninas, meninos? Ou está dando eco? Parece que tá bom, Ana Paula. Está ótimo. Agora, não sei se a Ana Paula já foi buscar. Acho que ela já foi buscar o fone agora. Tá bom, Ana só? Paula, não... parece que já tá ótimo. Não precisa mais pegar, né? Ah, então ainda bem, porque eu não, não achei mesmo. Bom, Ana Paula, seja muito bem-vinda. Você já esteve comigo na página do Estímulos do Saber, né? Hoje você está aqui, então é um momento de gratidão duplo aqui para mim receber você, tá bom, minha linda? Obrigada por ter aceito o convite, tá bom? E fique à vontade para você se apresentar. Imagina, Kellen, o prazer é todo meu. Eu que agradeço de novo esse convite. Para mim é sempre um prazer falar com você e com todo mundo a respeito de um assunto que eu gosto tanto, né, que é o desenvolvimento da fala e da linguagem. Então, para quem não me conhece, eu sou fonoaudióloga, sou especialista em audiologia, mestre em fonoaudiologia e agora estou iniciando o doutorado também de estudos da comunicação. E, a convite da Kelly, estou aqui para a gente conversar a respeito do desenvolvimento da fala, e esse tema foi muito legal da gente pensar, né? O meu filho, ninguém entende o que o meu filho fala e agora. Eu acho que isso é uma coisa que acontece bastante, que os pais às vezes não sabem direito o que fazer, em que momento deve ser feito alguma coisa, então eu estou aqui à disposição para a gente conversar sobre esse tema e tirar todas as dúvidas do pessoal. Exatamente. Então, pessoal, isso aqui é um bate-papo, como está sendo todas as lives, né? Só explicando para quem chegou agora, é um momento do mês de maio que eu promovi aqui na minha página, convidando todas as minhas amigas que fazem o curso do Olhar Além do Sintoma comigo, que é o curso da Beatriz, né? E eu falo minhas amigas, né, com tanta posse e prioridade. Então, assim, são pessoas super bacanas, que a gente está tendo aí a mesma linhagem de estudo, né, e que só vem a enriquecer. Então, se vocês tiverem alguma pergunta sobre a questão da fala da criança, vocês podem colocar aí, tá bom? Que eu vou direcionar essa pergunta para a Ana. E também para a gente fazer os comentários que a gente vai vontade de falar, tá bom? Aqui é algo bem aberto, tá? E lembrando também que a gente tem muita gente perguntando, Ana Paula, quem é a Beatriz, né, Gutznell? Então, tá todo mundo querendo saber. E aí, o que vai acontecer? Consegui com que ela viesse fazer uma live comigo no dia 25 para encerrar todo o processo. Então, todo mundo vai conhecer Tia Bia aqui, junto comigo, né, e saber quem é essa pessoa do olhar além dos sintomas que a gente tanto fala. É isso aí. Bom, eu acho que foi um prazer muito grande para a gente se encontrar, né? E a gente se encontrou a partir deste curso que tem um olhar especial aí para a família, né? Para entender o que está acontecendo com a dinâmica familiar que pode interferir aí no desenvolvimento da criança. E sem dúvida, a família é fundamental para qualquer processo, né? Não só em relação ao desenvolvimento da fala, mas para o desenvolvimento da criança no geral, né? Se a gente não conseguir olhar para a família, fica muito difícil e distante para a gente conseguir chegar a algum lugar aí, algum resultado no nosso trabalho. Então, acho que não só esse curso, mas todo um cuidado que a gente tem que ter com relação à dinâmica familiar, de que forma que a gente pode conversar e orientar e acolher essa família para que ela olhe para onde precisa, né, na criança e não entenda que aquilo seja só um diagnóstico, um problema, mas de que forma que a gente vai conseguir lidar com o que a criança vem apresentando, com aquele sintoma que vem apresentando e o que reflete no desenvolvimento dela
e na dinâmica familiar, né? Exatamente. E assim, Ana Paula, tem algumas questões que às vezes a gente fica até intrigada, né? Porque a criança, às vezes, ela socializa muito bem, né? Ela tem uma socialização bacana, ela tem presença no olhar, faz contato visual, mas a fala é um pouquinho ilegível ainda, né? Inteligível, a gente não entende muito bem, entendível. E aí, assim, tem alguma coisa que comprova essa questão? Vamos pegar uma idade, né? Para a gente não ficar falando por alto. Vamos pegar aqui a idade de 3 anos. Com 3 anos, a criança, ela fala somente algumas palavras entendíveis. Ela não fala frases, ela não fala coisas, às vezes, que a gente consiga entender. O que acontece nesse processo quando a criança tem aí por volta de 2 anos, 8 meses, 3 anos? O que pode ser feito? Bom, não sei se eu posso voltar um pouco antes até disso, né? Para a gente começar. Demais. Mas eu acho que aos 3 anos a gente já precisa estar muito atento para ver o que é que está acontecendo com a criança, porque a gente espera que ela já esteja conseguindo se comunicar, né? De uma forma que os outros consigam entender. Mas se a gente voltar um pouquinho mais lá atrás, né, eu sempre oriento os pais a ficar atento com a criança desde muito pequenininho, desde bebê, né? Então, ver lá se o seu filho, quando é um bebezinho, ele já mantém esse contato que você falou, ele procura a mãe, né, ele balbucia, inicia lá por volta de 1 ano com umas palavrinhas, né, isoladas, depois ele começa a aumentar esse vocabulário e aos 2 anos já começa a juntar 2 palavrinhas para formar pequenas frases. Então, o desenvolvimento tem que acontecer em etapas, né, e a gente precisa estar atento para essas etapas, para que a coisa comece a acontecer desde lá de trás, né, e eu acho que esse tema que a gente vai falar hoje vem muito de encontro a isso, porque quando a criança não está falando, ou está falando errado, é muito comum que a gente seja permissivo até um certo ponto, né? Então, tudo bem, tá cedo, não, dá para esperar mais um pouco, eu comecei a falar mais tarde também, na minha família todo mundo começou a falar mais tarde, isso é uma coisa comum de se ouvir, né? E aí, de repente, chega uma certa idade, normalmente a idade que a criança começa a ir para a escola, começa a conviver com outras crianças, e os pais se deparam que outros estão falando muito mais, a criança precisa parar de falar errado e falar certo, né? Isso pode acontecer com 3 anos, com 4 anos, é mais comum mais para frente. Mas, respondendo a sua pergunta antes de tudo, aos 3 anos, a gente precisa entender o quanto ela está errando, né? Porque tem um processo que é natural do desenvolvimento da linguagem, da fala e da linguagem, que a gente pode esperar que, a partir de uma determinada idade, a criança vá adquirindo os sons dos fonemas, né? Então, existe uma hierarquia ali que a gente consegue esperar um pouco mais para determinados sons aparecerem, né? Então, é isso que a gente precisa ver. O que ela está errando aos 3 anos? Aos 4, o que ela está errando? Aos 5, tem muitas crianças que chegam para a fono aos 5 anos falando muito errado, né? Então, aos 5 anos, a gente espera que eles já estejam falando todos os sons, né? No máximo, errando aí um encontro consonantal, né? Como, por exemplo, um pra, um plá, mas mesmo assim, ela precisa ser entendida. A linguagem dela, a falha, a linguagem precisa ser uma falha eficiente, que os outros consigam compreender, né? Então, se a gente for pensar em que a criança não os outros não é capaz de entender o que a criança fala, dependendo da idade que ela está, já é uma idade que a gente precisa avaliar, precisa tomar cuidado. Então, aos 3 anos ela está errando, mas está errando o quê? Ela não fala quase nada, ela não forma frases, então já está atrasado, a gente precisa fazer uma avaliação, né? Agora, se está errando só, não fala encontro consonantal, não fala um R, com 3 anos dá para a gente esperar.
Não sei se eu Então, respondi o que você respondeu, não, perguntou. porque a questão da mãe era justamente essa, era saber, ela não erra os sons, ela não fala algumas palavras, que ela não entende. Com 2 anos e 8 meses, ela não entende o que a criança fala. E às vezes a gente também não entende o que a criança fala. Então nem a mãe entende e nem as outras pessoas, né, de fora entende. Ela realmente fala tipo sons que não tem nada a ver, que não produz uma palavra. São sons soltos que não produzem uma palavra. Então, Seria aí nesse assim. caso já é hora sim de fazer uma avaliação, né, para ver quanto essa criança consegue se comunicar, como que ela se comunica, porque se nem a família está entendendo, como que é? Ela aponta, né, para conseguir o que ela quer. A gente precisa entender o que pode estar acontecendo. Várias coisas podem estar acontecendo, né? Às vezes uma simples orientação já dá conta aí de mudar a dinâmica, mas aos 2 anos, né, a gente espera que ele esteja falando palavrinhas que são inteligíveis, né? E juntando essas palavrinhas, duas, tipo, quer água, dá papá. Esse tipo de frase aos 2 anos é que começa a aparecer. Então, tem todo um olhar aí que a gente precisa ter para a comunicação daquela família, para ver como isso está acontecendo. É tudo sempre oferecido para essa criança antes que ela precise pedir, né? Pode ser também. É uma criança que... Tem várias coisas que vêm na minha cabeça. Por exemplo, é uma criança que passa o dia onde? Em frente a telas, em frente ao celular, ela interage com outras pessoas, com os adultos, com as crianças, o que a gente oferece para ela? A família conversa, lê, a gente precisa pensar que tipo de estímulo que a gente está oferecendo para as crianças, porque eles vão responder a esses estímulos, né? Fica o dia inteiro de chupeta. A chupeta é outra coisa que acaba atrapalhando se for em excesso, porque ela fica tampando a boca da criança, né? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que estar atento. Agora, se nós formos pensar em que função tem essa fala atrasada naquela família, né? Por que eu estou falando isso? Eu vou contar um pouco aqui para vocês o porquê que eu resolvi fazer fonoaudiologia. Não sei por que me veio isso na cabeça esses dias, mas eu nem sabia o que era fonoaudiologia, né? Lá atrás, quando eu estava na escola ainda, não sabia direito o que eu ia fazer na faculdade. Mas eu tive um primo, na verdade a minha tia teve um bebê, e não me lembro direito o que esse bebê teve ao nascer, que ele acabou falecendo. Então foi muito difícil, né, toda aquela situação para ela e tudo, e depois de um tempo, anos depois, ela engravidou de novo e teve esse meu primo, né? E ele teve um desenvolvimento normal, tudo bem e tal, só que não falou. Não, aos 2 anos ele não falava nada, não me lembro exatamente com que idade ele foi para fono. Mas quando ele foi para fono, e eu nem sabia o que era fono, ainda era nova, né? Não estava ainda pensando no que fazer na faculdade. E aí a gente acabou descobrindo que era por conta desta perda que ela tinha tido, que ela acabou super protegendo aquela criança, acabou o meu primo, né, que nasceu depois. E não deixou, né, com que ele se desenvolvesse e tudo. Então eles começaram a trabalhar isso tudo na fono, toda a estimulação sensorial e de imitação, brincadeira e tudo mais. Por quê? Porque tudo era sempre muito oferecido antes de ter necessidade, ele era super cuidado, ele não podia experimentar, ele não podia cair, ele não podia, né, tamanho medo e cuidado da perda que ela tinha sofrido. E foi assim que eu conheci a fonoaudiologia, me encantei, porque eu sempre gostei muito de criança. E isso, ao longo desses 25 anos de trabalho, é uma coisa que se repete constantemente. Então, quando chega uma criança, isso sem pensar em outros tipos de patologia, né? Uma criança que não tem outros tipos de patologia, como uma surdez ou uma síndrome.
Mas quando chega no consultório, às vezes uma criança que aos 2 anos não está falando nada, aos 3 fala muito mal e tudo, e a gente começa a conversar, é muito comum que tenha alguma coisa na história, né, que seja de um excesso de cuidado por um sofrimento, ou porque a criança teve algum problema que já foi solucionado, teve que passar por alguma cirurgia, ou a mãe perdeu uma outra criança, tinha medo por algum motivo. Então, nesse caso, sim, é muito importante a gente conhecer a história, porque sem querer, a gente acaba segurando aquela criança e não deixando ela deslanchar. Isso é um caso, né, que é comum. Tem várias outras coisas que pode fazer com que a criança atrase aí a fala. Mas, se a gente for pensar em tudo que a gente tem visto, discutido, né, é esse olhar que a gente, enquanto profissional, a gente precisa ter para poder orientar. Recentemente eu atendi uma criança de 2 anos e 2 meses, e eu estava conversando com a mãe, e ele tinha passado por uma cirurgia no rim e tudo, e foi muito difícil para a mãe, porque ele era muito pequeno. E ela me falou, e a gente estava conversando, e eu tentei mostrar isso para ela, ela falou para mim, nossa, você sabe que tudo que você me falou fez tanto sentido, que eu percebi que é isso mesmo, né? A gente não está deixando ele fazer, ele, né, ele experimentar, ele tentar. E aí, mudando a dinâmica, as coisas começam a fluir, né? Exatamente, Então, isso é tão importante, né, Ana, que justamente o que a gente está vendo no curso, né, o olhar além do sintoma, além daquilo que a criança traz para a gente, porque a família ela é uma base, e às vezes eu naquela questão, principalmente com filhos caçulas, né, acontece muito isso, essa superproteção. Então, até que ponto será que eu não estou deixando as minhas crianças vivenciarem as experiências cotidianas mesmo, de dentro da minha casa, e isso não tem deixado elas falarem. Se eu deixo todos os brinquedos ali, bem à vontade, no chão, quando é que essa criança vai pedir um brinquedo para mim? Se tudo que ela quer, ela tem acesso. Então, se ela tem acesso, ela vai conversar comigo para pedir? Né? Então a gente precisa muito olhar para isso, de como que está essa questão da família, para que essa criança possa sim falar de uma forma entendível por todos, né? A gente pode pensar em várias possibilidades, né? Então, você falou dos caçulas. Os caçulas pode ser. Por outro lado, os caçulas têm os irmãos mais velhos. Agora, veja como é interessante, como cada história é uma história, né? Porque se a criança é caçula, ela é mais mimada, ela é mais protegida, pode acontecer isso. Em contrapartida, se ele é o primeiro, e a mãe nunca teve nenhum filho, é a primeira experiência, a gente morre de medo, né? A gente já passou por isso, então é um excesso de cuidado, porque o primeiro filho é aquela coisa que a gente, né, morre de medo. O segundo, você já relaxa. O terceiro, dizem que se cria sozinho, né? Eu não tenho, então não sei, mas o que dizem é isso. E é verdade, porque a gente relaxa mais. A gente deixa o segundo filho experimentar mais um pouco. Agora, veja que engraçado. Recentemente, estava conversando com uma outra mãe, que eu até convidei para vir aqui para a live para a gente falar um pouco disso. Porque a segunda filha dela está demorando a falar. A primeira falou muito, muito cedo, muito bem, e a segunda está demorando a falar, está com 2 aninhos. E aí eu fiquei pensando, o que às vezes acontece? Não sei se é esse o caso, mas o que pode acontecer? O irmão mais velho ser intérprete do pequeno. Então o pequeno olhou, o irmãozinho já vai lá, já sabe o que já sei o que ela quer, já não sei o que. E assim a mãe, o pai também. Mas os irmãos mais velhos, muitas vezes funcionam como intérprete. E aí o menor não precisa. Então sempre a fala é o sintoma. Sempre o problema não é assim, meu filho atrasou tem um problema na fala. Na verdade, ele tem algum problema tem alguma coisa ali que a gente precisa olhar, que fez com que ele não falasse. A não ser que ele tenha alguma coisa, alguma alteração mesmo, que seja orgânica, física, né? Nos órgãos fonoarticulatórios, que é o que é menos comum.
Mas, se não, acaba sendo sintoma de alguma coisa, ou de uma síndrome, ou de uma deficiência auditiva, ou de um atraso de fala por conta do ambiente, da estimulação que ele está exposto. Então, sempre é onde aparece, né, onde aparece o problema, mas a gente precisa saber aonde lidar para que ele se resolva, porque não é só fazer um exercício, né, articulatório. Uma criança pequenininha que não está falando, eu não vou instalar fonema, eu vou ter que fazer com que ela tenha iniciativa, que ela tenha necessidade, né, de interagir, de falar, de imitar. Então, é isso que a gente precisa avaliar e olhar, né? Exatamente. Por onde a gente vai. E tem muitas vezes, Ana Paula, que a gente se depara com muitos casos, tipo assim, a criança tem aversão a algum barulho. E normalmente essas crianças que têm aversão a algum barulho, elas têm também alguma ecolalia, repetição, né, de algumas frases, alguma coisa. Por exemplo, às vezes tem barulho de som que elas não suportam ouvir e já tem uma caixa de som, às vezes, que ela gosta muito e ela só quer essa caixa de som para si. E já tem, vamos supor, falando assim, um exemplo, um barulho de uma canoa. Às vezes ela não quer que ligue aquela canoa, ela não quer escutar o barulho daquela canoa ali no mar. Mas já a caixa de som, que é dela e que também faz barulho, ela já pega como se fosse dela. E essa criança também já tem logo um probleminha de sustentação de fala. A questão de fugir às vezes um pouco, e isso já deixa ela também com alguns probleminhas de falar algumas coisas e os pais não entenderem. Uma coisa tem a ver com a outra? Isso é um exemplo? É um caso? É. Eu não sei, pode ter. A gente precisa olhar para isso. A criança tem quantos anos? 4. Então, você me diz que tem ecolalia, que tem aversão a alguns tipos de som, que tem atraso na fala, né? Tem algumas características aí que a gente precisa olhar. Não dá para fazer um diagnóstico, né? Sem saber do caso, não dá para saber, não dá para afirmar nada, mas tem algumas coisas que podem sugerir que possa ter algum outro tipo aí de patologia que a gente precise olhar. Como pode não sei. É difícil responder uma pergunta tão específica assim, sem saber do caso. Mas, fala. Você quer completar? Não, é só assim, por exemplo, uma criança, quando ela tem uma questão de distúrbio de processamento auditivo, digamos assim, que ela não entende bem esse som que ela está ouvindo, isso leva ela a ter logo um problema de fala. Sim, pode ou ser. Não? Pode ter. Tem muitas crianças que têm trocas na fala que têm distúrbio do processamento auditivo, né? É uma das características. Mas nesse caso, ele é muito pequeno ainda, né? Pode até ser que ele venha a ter mesmo uma questão aí que a gente pode afirmar que ele tem um problema de processamento. Mas como ele ainda está em fase de maturação, né, das vias auditivas, é difícil a gente afirmar já, mas a gente vê algumas características, pode ser, né? Como pode ter outras patologias que pode ter essa hipersensibilidade aos sons, né? Agora, tá tudo junto, precisa ver como ele se comporta no geral, né? Tem que fazer uma avaliação para saber se aos 4 anos, se ele não está falando ainda, ou se está falando muito mal, ao ponto de não conseguir se comunicar e ter essa queixa, ele precisa passar por uma avaliação fonoaudiológica. E aí a gente avaliar por que a fala é ecolálica. Uma fala ecolálica é uma fala que não tem função, né? Ela não tem uma função de comunicação. A criança repete, mas ela repete sem nenhuma função da linguagem, né? Porque a linguagem é comunicação. Então, se a gente não usa a linguagem para se comunicar, ela é vazia, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado. Simplesmente falar não interessa, né? Se falar sem uma funcionalidade, não serve para a gente.
Agora, tem algumas crianças que têm essa característica sim, e aí a gente precisa investigar por quê, né? Por que que tem isso? Só acontece isso? O que mais? Nada que ela fala tem função? E quando ela fala com função, né? Quando ela quer alguma coisa, ela consegue pedir, mas ela pede organizando aquela frase ou não, ou ela só fala direitinho quando ela está colada na sua fala, né? É difícil a gente avaliar, agora é certo que precisa de uma avaliação. Não sei se essa criança já foi fazer uma avaliação fonoaudiológica, mas precisa, para a gente entender Já? Então me conta. E aí, Ana Paula, é muito engraçado, né? Porque, assim, as crianças hoje em dia, elas estão muito... Elas falam muito, né? Mas elas falam muito, às vezes, sem sustentar essa comunicação. E, às vezes, com muito esquivos na comunicação. E, às vezes, por isso que ninguém entende o que a criança fala, né? Porque, às vezes, a gente está aqui conversando sobre um certo assunto e ela vai até, tem ali, vamos supor, 2 minutinhos de atenção plena naquilo falando e de repente já vem outro assunto no meio, né? E aí vai ficando mais difícil, às vezes, de você entender a programação dessa criança de fala. Pode falar. Então, a gente, voltando ao tema, né, tem 2 coisas que eu acho que é importante a gente falar. Porque se a gente, o tema meu filho fala e ninguém entende. Então, vamos pensar, se a criança fala muito errado e a família entende, que muitas vezes acontece, né, pode não entender tudo, mas entende bastante coisa, ao ponto de não ser uma coisa que preocupa, né, a família, porque ela está entendendo o que a criança está falando. Às vezes, quando a criança sai de casa, vai para a escola ou encontra os familiares, é que as pessoas falam, não estou entendendo nada que ele está falando, fala para mim o que é, traduz. E aí a família traduz, né? E aí que começa a aparecer esse problema. Bom, mas ninguém está entendendo, o meu ouvido já está tão habituado com aquilo que eu compreendo. Aí começou a aparecer esse problema para os outros. Bom, agora está na hora, não pode mais falar errado. Fala direito, menino, fala direito. Você já está grande, né? Então, isso é uma coisa. Aí eu digo para os pais, bom, ele falou errado até então, né? A criança veio falando errado, falou errado, 5 anos de idade, está falando tudo errado, e de repente ele tem que falar tudo certo. A criança nem sabia que estava falando errado. Por quê? Se estava funcionando, na maioria das vezes, ela não conseguia nem se escutar para perceber que estava falando errado. Então, quando a gente começa a trabalhar com a criança e mostrar para ela que o que ela está falando não é do mesmo jeito que eu estou falando, gera uma confusão ali. Quando a gente vai instalar um fonema novo, é tudo um processo. Agora, não adianta a família que até então aceitava que a criança falasse errado, ou que ela se comportasse como uma criança mais infantil, né, e fosse um bebê da casa, por exemplo, de repente querer que ela cresça, né? Isso tudo é um processo que também tem que acontecer. Então, isso é uma coisa, né, a gente trabalhar para que a família entenda e ajude esta criança a escutar falas corretamente, de novo, para ter esse retorno, né, auditivo mesmo, de perceber quando a mãe fala é diferente do que ela fala, e aí junto com o trabalho fonoaudiológico a gente vai conseguindo colocar as coisas no lugar, né, e a outra coisa, isso pensando na fala, né, na fala quando eu digo é como se pronuncia a palavra. Agora, se a gente pensar na linguagem, que é mais profundo, porque ela vai retratar o seu pensamento, muitas vezes acontece isso que você falou. Uma criança pode nem ter tantas trocas na fala, mas ter uma linguagem muito desorganizada. Então, é aquela criança que começa a falar uma coisa, mas não termina a ideia, depois ela volta, depois ela conta o que aconteceu ontem, depois já não sabe mais que parte da história que estava. Então, são coisas que podem acontecer juntas, mas não necessariamente, mas de qualquer forma, precisa cuidar, precisa olhar. Né? Então, quando eu falo de linguagem, eu falo de uma coisa mais profunda, de expressar o seu pensamento. E quando eu falo de fala, eu falo de que forma que eu expresso, que eu consigo articular bem esses fonemas,
Eu sei, porque tem crianças que falam muito errado, mas elas têm as ideias completamente coerentes, né? Mas na hora de falar, sai tudo no lugar errado, ninguém entende nada. Aí é uma questão da gente ajustar os fonemas, mas pode ter mais coisa aí. Então, o que a gente precisa, as coisas precisam ir acontecendo de uma forma gradativa, e qualquer coisa que chame a atenção, a nossa atenção, a atenção principalmente da família, precisa investigar. Por que está acontecendo dessa forma? Porque quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Imagina uma criança que falou tá aos 5 anos, começou a falar com 1, 2 anos e que está falando errado, chegou falando errado até os 5. Não é de um dia para o outro que a gente consegue fazer com que ela articule os sons no lugar certo, porque muitas palavras eu estou falando aqui sem parar porque eu falo demais. Imagina se eu fosse pensar cada vez onde a minha língua está batendo para falar o T, para falar o quê, para falar... Não dá, né? A gente fala sem pensar mesmo. A gente articula de uma forma que, para automatizar um som aí que estava fora do lugar, às vezes leva um tempo. E por isso é tão importante a família sempre falar do jeito certo, para a criança ter esta percepção, né? Para ela, aos poucos, no decorrer do desenvolvimento, né, que vai acontecendo, ela vai errando e vai se reformulando, vai acertando e os fonemas vão aparecendo, a linguagem vai acontecendo. A falha, a linguagem vai acontecendo da melhor forma. E é muito importante, né, Ana, a gente entender que, assim, a linguagem, às vezes tem muitos pais que chegam aos 5 anos e aí ficam desesperados porque o filho não está falando, né, e está prestes a entrar na alfabetização. Puxando um pouquinho a sardinha aqui para o meu lado da aprendizagem. E aí, o que acontece? Né? A questão é, se uma criança, né, a gente tem aí os marcos do desenvolvimento, e dentro desses marcos do desenvolvimento, tudo tem uma idade, tem um tempo para acontecer. E é claro, cada criança tem o seu tempo. Mas é muito importante a gente entender também que o tempo dessa criança vence em algumas coisas, assim como a gente tem idade para falar, para estar com o nosso sistema organizadinho. Assim como a gente tem idade para ler e escrever na alfabetização. Então, a gente precisa muito estar olhando para essa criança, tá percebendo tudo que está levando essa criança a falar dessa forma. O que eu, né, enquanto mãe, enquanto pai, irmão, professora, o que eu tenho olhado para essa criança? Como que eu tenho enxergado ela? Será? Porque não é assim, né? Cheguei ali nos 5 anos e agora pronto, vou falar lindamente, não importa os erros que eu tive lá atrás. Então, essa questão de olhar para a criança e respeitar esse tempo também ao mesmo tempo, é acompanhar, né, gradativamente. E a gente precisa de ter esse acompanhamento e não ficar assim, mas vai falar, mas quando chegar aos 5 anos fala. Eu também fui assim. Será por que você foi assim? Né? A síndrome da Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então, será o que está acontecendo? Né? Não é porque você foi assim que o seu filho também tem que ser assim. Então, esse olhar para a gente entender, eu demorei a falar. Mas não é ficar esperando chegar aos 5 anos para daí perceber assim, nossa, minha criança não fala. Então, e aí vai com certeza... Ela não falou agora. Vai ter reflexo na alfabetização, né? Então, se a gente for pensar assim, a gente pode ir apresentando o mundo para a criança desde muito cedo. E aí, pensando no lado da alfabetização, do vocabulário, do aumento do vocabulário e de tudo, a criança precisa experimentar de tudo. Ela precisa experimentar as sensações, ela precisa conseguir pegar, ela precisa comer. Você sabe que o desenvolvimento da fala acontece próximo ao momento em que a criança começa a comer comidas sólidas, né? Quando ela começa a articular os primeiros sons ali para sair as primeiras palavrinhas, está muito próximo ao momento em que ela começa a se alimentar de comida, né? Como lá
volta de 1 ano de idade. Então, olha, tudo acontece de uma forma muito sincronizada. O bebezinho experimenta, leva as coisas na boca, bate, depois ele fica em pé, depois ele consegue explorar melhor o mundo porque ele começa a andar, então ele começa a pegar as coisas e ter um tipo de percepção visual diferente. Tudo isso vai interferir até lá na frente, na hora da própria apreensão no lápis, o quanto ele pegou, o quanto teve. Aí você sabe melhor do que eu, que ela experimentou para ter lá o movimento de pinça. A gente funciona como um todo, não é? Tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. Todas as descobertas motoras, todas as descobertas sensoriais, e a fala também. E aí vai interferir lá na frente na escrita. Por quê? Porque se é uma criança que não fala, a gente se apoia na fala na hora de escrever, né? Então, quer dizer, se ela está falando tudo errado, e aí vai se preocupar com a fala só lá com 5 anos. Então, eu sempre insisto em que a gente tem que olhar para a criança o mais cedo possível, porque tudo tem que acontecer no tempo certo. É claro que uns variam, umas crianças começam a falar um pouquinho antes, outras um pouquinho depois, mas isso não pode ser uma coisa que é assim, tudo bem, lá com 5 anos, eu comecei a falar com 5 anos, e aí aos 6 você já quer que a criança esteja escrevendo, né? Não. Porque hoje em dia como, você exige, né, cada vez mais cedo da criança. Não tem como exigir isso, né? E é isso que eu sempre falo, né? O que veio antes para que ela falasse agora, aos 5 anos? Né? Foi trabalhado antes? É igual uma criança que não engatinhou, que não raspou. Logo eu tenho problema de tônus aqui para eu pegar na escrita, para eu pegar meu lápis, para eu escrever. Eu não vou ter movimento de pega, de pinça, de boquinha de peixinho para pegar e escrever como eu devo, porque eu não fiz isso para andar, para engatinhar. Então, tudo é um processo. E aí, quando você diz assim, né, que a fala está muito próxima de quando a criança começa a comer as comidas sólidas. Isso é tão importante, porque quando a gente pega no consultório crianças que são muito leitosas, você percebe a questão das bochechas mais flácidas também, né? E aí, a gente faz o testezinho ali sensorial da comida, a criança, ela mal consegue articular o movimento ali dentro da boca para mastigar, para engolir, porque tá tão leitosa com a mamadeira todos os dias, que às vezes que ela não consegue fazer esse movimento. Aí você já começa a ligar uma coisa com a outra, né? Isso, tá muito ligado, né? E eu vou dizer mais ainda, tá ligado a mais do que isso até, porque emocionalmente, por que é que este bebê não pode crescer? Né? Por que é que não é oferecido para ele a comida no lugar da mamadeira? Por que é que muitas crianças ficam com a mamadeira até 3, 4 anos de idade, sendo que elas tomam todos os outros líquidos no copo? Né? De quem é essa necessidade de que a criança permaneça no lugar de bebê? É dela, é da criança ou é da família? Né? Então, muito isso, e aí você fala, então é por isso que ela não está falando? Você percebe como são as coisas. Tudo funciona como uma cadeia, né? Por outro lado, se a gente for pensar do ponto de vista emocional, né? Querer segurar aquele bebê ou super proteger aquele bebê e não deixar com que ele cresça, faz com que eu não permita que ele experimente, né? E quando a gente começa a ir mais fundo e tenta descobrir o que é, teve casos que eu já falei para as mães, você não quer ter outro bebê? Vai ter outro bebê, porque esse daqui já tem que crescer. Arruma outro. Né? Então, exatamente. É isso mesmo. Às vezes é muito difícil. Eu tenho um outro exemplo, não sei nem quanto tempo a gente tem, mas eu tenho um outro exemplo que, que eu falo vou falar só mais isso, prometo que depois acabou. Mas eu tenho um exemplo de uma mãe que falou para mim, o menino tinha 4 anos, né? A criança tinha 4 anos e mamava na mamadeira e estava falando muito errado. E estava mais infantilizado ainda, então eu dizia para ela, tira a mamadeira, ele não precisa mais, isso aqui. E não porque por isso ele não articulava, era porque ele ainda estava no lugar de bebê. E um bebê não fala direito, né? Exatamente. E aí, um dia ela falou para mim, olha, eu falei, vai com calma, trabalha isso em você primeiro, a hora que você estiver preparada, ele vai estar.
E aí, depois de umas semanas, ela falou, hoje eu tirei a mamadeira de vez, mas eu peguei ele no colo. A última vez, dei a mamadeira para ele e falei para o meu marido, tira a foto, tira a foto. Era quase que uma despedida. Uma despedida do bebê. Eu falei, graças a Deus, então agora você conseguiu. E a gente comemorou junto, porque nada é uma barreira aí que a família precisa enxergar e precisa deixar passar, né? Atravessar isso. E as coisas fluem. Exatamente, aí vem a questão da gente ter esse olhar voltado para a mãe, né? Por que essa mãe, será, precisa tanto que essa criança continue sendo bebê? Por que ela tem a necessidade de cuidar tanto de um bebê? O que está fora do lugar nesse sistema para essa mãe não deixar esse bebê crescer, né? Então, Isso, é muito importante a gente olhar para essa necessidade também da mãe de ter um bebê para sempre aí cuidando, né? E tem uma pergunta aqui da Simone, para a gente ir fechando já o nosso hall aqui de lives, porque o horário passa muito rápido. A Simone pergunta assim, ó, traços de autismo e fala, tem uma relação? Como ajudar? Bom, eu não sei direito como se eu entendi direito essa pergunta, mas muitas crianças que estão dentro do espectro autista têm sim uma questão de fala e de linguagem. Diria que a grande maioria, né? Então, tem relação, sem dúvida. Como ajudar desconfiou, tem alguma coisa aí que chama atenção, ou que tem dúvidas, tem que levar para uma avaliação. Se a gente pensar nisso que eu falei, lembra do bebê pequenininho? As crianças começam a ter algumas características, demonstrar algumas características, seja que estão dentro do espectro ou que tem algum outro problema, desde muito cedo. Então, se o bebê não interage, se ele não te procura, se ele não te imita, se com 1 ano ele já não começou a produzir algumas palavrinhas, é uma criança que desvia muito olhar, isso tudo já tem que ser olhado de bebê. Né? Porque a gente sabe que o atendimento, quanto mais precoce for, melhores são os resultados da criança. Então, hoje em dia, o diagnóstico está sendo cada vez mais cedo, mas o que me importa, de verdade, não é nem um diagnóstico, é uma estimulação precoce. Então, se a criança está lá com 1 ano e meio, não dá sinal de nada, não fala nada, não te imita, não interage, já vai atrás para saber o que pode estar acontecendo. Porque aí, quanto antes essa mãe seja orientada e comece a estimular essa criança, lá na frente, mesmo que feche um diagnóstico, a gente já vai ter ganhado anos de trabalho aí para que ela deslanche. Porque o que a gente quer, independente do resultado, é que essa criança se supere, né? E que ela alcance lá os nossos objetivos para que ela se desenvolva da melhor forma possível. Então, quanto antes olhar para isso, melhor. Mas que tem relação, autismo e fala, tem toda a relação. Afinal de contas, é mais a comunicação, a interação mesmo que está comprometida nesse caso, né? E é por isso que é interessante uma avaliação, né, assim, Simone, principalmente porque a gente precisa analisar todo o contexto. Né? A idade dessa criança, o que tem por trás desse não falar, por que não está falando, o que acontece? Ela não está falando porque ninguém entende, ela pronuncia sons, tem som, não sai som nenhum, né? Então eu acho que é muito importante estar avaliando todo esse processo. Pode falar. O que eu tenho visto muito também é que hoje as mães chegam apavoradas no consultório porque as crianças não estão falando aos 2 anos e acham que eles são autistas. Hoje é um temor muito grande e parece que todo mundo é autista porque não fala. E não é. Não é. A gente precisa estar atento para isso, porque pode estar, e a gente vai tratar e vai estimular e vai trabalhar, mas não necessariamente seja isso, né? Tem muitas mães que chegam aflitíssimas e as crianças às vezes só precisam que a gente mude a postura de como falar com ela, e em pouco tempo ela deslancha, né? Então, é assim, tem uma pulguinha atrás da orelha, vai atrás e investiga.
E uma forma, Quanto Simone, antes. de você ajudar essa mãe é pedindo para ela buscar uma investigação, né? Com uma fonoaudióloga, de procurar o porquê, para ela fazer uma avaliação detalhada. Porque, assim, como ajudar, né? Dentro da escola, a gente tem o processo de estimulação normal da escola, mas a fono, ela vai ter todo o processo mais voltado para isso também, né? É a função dela ajudar. Então, é muito importante que, tipo assim, se você está na escola, a criança não está falando, aí depende muito do quesito idade, né? Não está falando em que idade, por que não está falando, tem som, não tem som? Olha, mamãe, procura, né? Uma avaliação para a gente entender melhor, porque já está fora da idade. Ana, existe uma idade para criança que a criança tenha de tempo para falar, o limite? Tipo, chegou aos 5 anos, a criança precisa estar falando? Com certeza, muito antes disso. Muito antes disso. Chegou aos 5 anos e não está falando, não pode nem pensar em deixar chegar até os 5 sem falar, a não ser que tenha alguma outra coisa que já justifique muito isso. Mas é o que eu te falei, 2 anos não está falando, tem que ir para a avaliação. Então, quanto antes, melhor. Mas não está falando nada aos 2 anos, nenhuma palavra, então vamos olhar para isso, porque ainda pode não ser um problema, mas a gente precisa começar a entender o porquê que isso não está acontecendo, para que aconteça. Não pode começar a falar aos 3 anos, tem que começar a falar antes, bem antes. Última perguntinha da noite, então, para a gente fechar. A Liana, uma amiga minha, ela diz assim, ó, meu filho tem 4 anos e troca o R pelo L, né? Tipo, pala, tarefa, talefa. Então, esse é um dos últimos sons que a criança adquire mesmo. Então, ele ainda está numa idade que pode ter esse tipo de troca, né? Provavelmente, em pouco tempo, ele vai começar a pegar. Ele não deve falar os encontros consonantais também, mas com 4 anos ainda dá para a gente acompanhar e ver, e estimular, mostrar para ele um som, o outro. Talvez precise aí que uma fono ajude mais para frente, mas ele está assim, num tempo que ainda pode errar esse tipo de som, tá? Então isso não é um problemão. Ana, te agradeço imensamente, senão a gente não vai parar e a gente já está em 1 hora aqui de live, né? Olha, sei que hoje é aniversário da tua filha e você vai lá, festeje muito com ela, te agradeço, mesmo sendo aniversário dela. Olha o que é parceria, gente, fala sério, tira o chapéu para essa mulher aqui. Então, assim, mesmo sendo aniversário da tua filha, né, você ainda quis estar aqui comigo hoje, então minha gratidão a você. Vai lá agora, festeje bastante com ela, tá bom? Dá um beijo nela por mim. E muito obrigada por estar aqui comigo, por tirar as dúvidas. A live vai ficar gravada, tá, pessoal? Até o dia 31 de maio, para que vocês possam assistir. Quiser compartilhar com alguém, fique à vontade, porque aqui a nossa missão é ajudar as pessoas que necessitam desse tipo de conteúdo. Então, fiquem à vontade, tá, Ana? Gratidão. Beijos. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Adoro estar aqui. Passa muito rápido, né? Uma pena, senão a gente fica falando sem parar. E agradeço a todos que entraram na live. Um beijo. Isso. Obrigada, pessoal. Olha aqui, muitos parabéns aqui. Muito boa live. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente, tá bom? De coração, gratidão. É com muito carinho que a gente faz isso para vocês. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Beijo. Terça-feira que vem tem live. Terça-feira que vem nós temos a nossa amiga Tatiane, Ana Paula, aqui com a gente. Terça-feira, hein? Às 20 horas. Terça é a Tati. Beijos, então. Tchau, tchau. Tchau.